Billy the Kid, o pistoleiro lendário do Velho Oeste. Billy the Kid, cujo nome verdadeiro era Henry M. Secart, posteriormente conhecido como William H. Bonney, é uma das figuras mais icônicas do Velho Oeste. Nascido em 23 de novembro de 1859, na cidade de Nova York, ele se mudou para o Oeste ainda jovem e rapidamente se envolveu em atividades criminosas. Billy ganhou notoriedade durante a Guerra do Condado de Lincoln, no Novo México, uma disputa violenta entre duas facções que competiam pelo controle econômico da região. Ele era conhecido por sua agilidade com armas e por supostamente ter matado 21 homens, embora o número real seja motivo de debate entre historiadores. Sua vida criminosa culminou em sua captura e condenação pelo assassinato do xerife William Brady. No entanto, Billy escapou da prisão de forma audaciosa, matando 2 guardas no processo. Ele foi finalmente morto em 14 de julho de 1881 pelo xerife Pat Garrett em Fort Sumner, Novo México. Apesar de suas ações, Billy the Kid tornou-se uma figura romantizada, descrito como um anti-herói que desafiava as normas da época. Sua história é contada em inúmeras lendas, livros e filmes, perpetuando seu legado como um dos mais temidos e fascinantes fora da lei do Velho Oeste. Jesse James, o rebelde do Oeste americano. Jesse James, nascido em 5 de setembro de 1847, no condado de Clay, Missouri, tornou-se um dos bandidos mais famosos e temidos do Velho Oeste. Filho de um pregador batista, ele cresceu em uma região marcada por divisões durante a Guerra Civil Americana, o que moldou profundamente sua vida. James começou sua carreira criminosa como guerrilheiro confederado, lutando em ataques violentos contra as forças da União. Após a guerra, ele e seu irmão, Frank James, formaram a infame Gangue James Yeoger, que realizou uma série de assaltos a bancos, trens e diligências. Esses crimes eram frequentemente interpretados como uma forma de vingança contra instituições que eles viam como opressoras. Jesse era um estrategista astuto, utilizando disfarces e planejamentos elaborados para escapar das autoridades. No entanto, sua ousadia também trouxe notoriedade. O público via tanto como um fora-da-lei implacável quanto como um Robin Hood do Oeste, embora não haja evidências de que ele tenha distribuído sua riqueza aos pobres. Sua vida terminou tragicamente em 3 de abril de 1882, quando foi traído e morto a tiros por Robert Ford, um membro de sua própria gangue. A morte de Jesse James solidificou sua lenda como uma figura emblemática do Velho Oeste, representando tanto o heroísmo rebelde quanto a violência desenfreada da época. Butch Cassidy, o mestre dos assaltos no Velho Oeste. Butch Cassidy, nascido como Robert Leroy Parker em 13 de abril de 1866, no estado de Utah, foi um dos líderes criminosos mais engenhosos e carismáticos do Velho Oeste. Filho de imigrantes mormons, ele cresceu em uma família humilde e começou sua carreira criminal ainda jovem, roubando gado antes de avançar para assaltos mais elaborados. Cassidy ficou famoso como líder do Wild Boom, uma gangue de fora da lei conhecida por uma série de assaltos a bancos, trens e diligências no final do século XIX. Ele e seus comparsas, incluindo o parceiro inseparável Sundance Kid, empregavam táticas cuidadosamente planejadas e demonstravam uma habilidade impressionante para escapar das autoridades. Diferentemente de muitos de seus contemporâneos, Cassidy tinha a reputação de evitar derramamento de sangue, preferindo minimizar confrontos violentos. Essa abordagem, combinada com seu carisma, ajudou a construir uma imagem quase heróica, que o tornava admirado por alguns segmentos da população. Perseguido incessantemente por agentes da lei e detetives contratados, Cassidy e Sundance Kid decidiram fugir para a América do Sul em 1901, onde continuaram suas atividades criminosas na Bolívia. O fim de suas vidas é cercado de mistério, mas relatos indicam que ambos morreram em um tiroteio com a polícia boliviana em 1908. Butch Cassidy permanece uma lenda do Velho Oeste, lembrado por sua inteligência, carisma e audácia em desafiar a autoridade, deixando um legado de aventuras que ainda fascina até hoje. Sundance Kid, o pistoleiro hábil do Wild Boom. Harry Alonzo Longabaugh, mais conhecido como Sundance Kid, nasceu em 1867, na Pensilvânia. Desde jovem, ele demonstrou aptidão para o uso de armas e começou sua vida criminosa roubando cavalos, o que lhe rendeu o apelido Sundance após ser preso em Sundance, Wyoming. Sundance Kid ganhou notoriedade ao se juntar ao Wild Boom, liderado por Butch Cassidy. Como braço direito de Cassidy, ele participou de diversos assaltos a bancos e trens no final do século XIX. Sua destreza como pistoleiro e sua frieza sob pressão o tornaram uma figura temida, além de essencial para as operações da gangue. Apesar de sua reputação como fora da lei, Sundance tinha uma personalidade complexa. Dizem que ele era educado e respeitoso, até mesmo durante os assaltos.
Ele também era profundamente leal a seus parceiros, especialmente a Butch Cassidy e a sua companheira, Etta Place, que frequentemente os acompanhava em suas fugas. Com a crescente perseguição das autoridades americanas, Sundance e Cassidy fugiram para a América do Sul, estabelecendo-se na Bolívia. Lá, continuaram suas atividades criminosas até serem cercados por soldados bolivianos em 1908. Embora não haja provas conclusivas, acredita-se que Sundance tenha morrido ao lado de Cassidy em um tiroteio. Sundance Kid é lembrado como um dos bandidos mais habilidosos e leais do Velho Oeste, perpetuado na cultura popular como parte de uma das duplas mais icônicas da história criminal. John Wesley Hardin, o pistoleiro mais letal do Velho Oeste. John Wesley Hardin, nascido em 26 de maio de 1853, no condado de Boyon, Texas, é amplamente lembrado como um dos pistoleiros mais mortais do Velho Oeste. Filho de um pregador metodista, Hardin começou sua vida criminosa ainda jovem, cometendo seu primeiro assassinato aos 15 anos. Hardin era conhecido por sua rapidez com o revólver e por sua disposição de matar por qualquer insulto, real ou imaginário. Ele alegava ter tirado a vida de 42 homens, um número que faz dele um dos pistoleiros mais prolíficos de sua época. Entre suas vítimas estavam cowboys, homens da lei e civis, muitos deles mortos em duelos ou confrontos diretos. Sua vida era marcada por fugas constantes, já que as autoridades frequentemente tentavam capturá-lo. Durante um período, ele conseguiu evitar a prisão trabalhando como professor e cowboy, mas sua natureza violenta sempre o colocava de volta em rota de colisão com a lei. Hardin foi finalmente capturado em 1877, condenado a 25 anos de prisão por assassinar um xerife. Enquanto esteve preso, ele estudou direito e até mesmo escreveu uma autobiografia. Após ser libertado em 1894, ele tentou recomeçar sua vida como advogado, mas não conseguiu escapar do seu passado. Em 1895, John Wesley Hardin foi morto a tiros por John Selman, um policial local, em um bar em El Paso, Texas. Sua morte foi o fim de uma das carreiras mais sangrentas do Velho Oeste, mas também consolidou sua reputação como um dos pistoleiros mais temidos e controversos da história americana. Belle Starr, a rainha dos bandidos do Velho Oeste. Belle Starr, nascida Myra Maybelle Shirley em 5 de fevereiro de 1848, no Missouri, é lembrada como uma das poucas mulheres que conquistaram notoriedade no mundo predominantemente masculino do crime no Velho Oeste. Inteligente e carismática, Belle cresceu em uma família que se mudou para o Texas durante a Guerra Civil, um ambiente que a expôs ao caos e à criminalidade da época. Belle foi associada a várias gangues e fora-da-lei famosos, incluindo Jesse James e os irmãos Yoger. Embora suas atividades criminosas incluíssem roubo de cavalos e assaltos, ela também era conhecida por ser estrategista, ajudando a organizar e proteger seus cúmplices. Com sua personalidade marcante, Belle Starr ganhou o apelido de Rainha dos Bandidos. Ela era frequentemente retratada vestindo roupas elegantes e portando armas, uma imagem que ajudou a perpetuar sua lenda. Apesar de sua fama como fora da lei, ela também era mãe e mantinha uma fazenda onde supostamente escondia outros criminosos procurados. A vida de Belle terminou de forma trágica e misteriosa. Em 3 de fevereiro de 1889, ela foi assassinada a tiros perto de sua casa, no condado de Oklahoma. Embora várias teorias sobre o assassino tenham surgido, incluindo a possibilidade de um conflito familiar, o crime nunca foi resolvido. Belle Starr continua sendo uma figura fascinante da história do Velho Oeste, representando tanto a força feminina quanto a ambiguidade moral que caracterizavam os fora-da-lei da época. Black Bart, o poeta do Velho Oeste. Black Bart, nascido Charles E. Bolles em 1829, em Nova York, é um dos bandidos mais excêntricos e notáveis da história do Velho Oeste. Conhecido por seus assaltos a diligências na Califórnia e Oregon, ele se destacou não apenas pelos crimes que cometeu, mas também pela maneira única como os executava. Black Bart começou sua carreira criminosa após uma série de desventuras pessoais, incluindo a perda de sua fortuna e a mudança para o Oeste. Seu nome ficou gravado na história por sua habilidade em roubar diligências, especialmente por sua característica mais peculiar: ele nunca usava uma máscara durante os assaltos. Em vez disso, ele confiava em sua aura de mistério e na imposição de sua presença para assustar suas vítimas. Uma das peculiaridades que o tornaram famoso foi sua prática de deixar poesias nas cenas dos crimes. Após cada assalto, Black Bart frequentemente deixava um poema manuscrito, que falava sobre suas ações e zombava das autoridades. Esses poemas eram uma assinatura única, que diferenciaram-no de outros bandidos da época. Apesar de sua fama, Black Bart permaneceu evasivo por um tempo, sendo quase impossível de capturar.
Ele foi finalmente preso em 1883, após um de seus assaltos em uma diligência perto de Folsom, Califórnia. Durante seu julgamento, a identidade de Black Bart foi revelada como sendo Charles E. Bolles, um homem de classe média que se disfarçou de bandido. Após cumprir 4 anos de prisão, ele foi libertado e, pouco depois, desapareceu da história, nunca mais sendo visto ou ouvido. Sua figura excêntrica e seus versos deixaram uma marca única na cultura do Velho Oeste, transformando-o em uma lenda misteriosa e fascinante. Dalton Gang, a ousada tentativa de conquistar o Oeste. A Dalton Gang, formada por 6 irmãos, foi uma das gangues mais ousadas e infames do Velho Oeste, conhecida por sua audácia e por suas tentativas de realizar assaltos simultâneos a bancos em cidades pequenas. O líder da gangue, Grant Dalton, havia sido ex-policial antes de se tornar um fora da lei, e seus irmãos Bob, Ement, Bill e Dick, bem como outros membros, se uniram a ele para formar uma gangue letal que aterrorizou Kansas e Oklahoma no final dos anos 1880. O que tornou a Dalton Gang particularmente notória foi sua tentativa de assaltar 2 bancos simultaneamente em Coffeyville, Kansas, em 1892. O plano era meticulosamente elaborado, mas a execução foi um desastre. A polícia local, que já estava preparada para o ataque, emboscou os Dalton, resultando na morte de Grant e Bob Dalton e na captura de Ement, o único irmão a sobreviver. Após o fracasso em Coffeyville, a gangue se desfez, mas o legado dos Dalton ficou marcado pela ousadia de sua tentativa de assalto. Ement Dalton, que havia sido condenado à prisão perpétua, foi eventualmente libertado após cumprir 14 anos de sua sentença, e passou a viver uma vida mais tranquila como escritor e advogado. Embora a gangue tenha sido efetivamente derrotada em 1892, a história dos Dalton, marcada por sua audácia, traição e falha dramática, continua a fascinar o imaginário coletivo do Velho Oeste, tornando-os uma das gangues mais famosas da época. Wild Bill e Cook, o homem da lei e o pistoleiro famoso. James Butler E. Cook, mais conhecido como Wild Bill E. Cook, nasceu em 27 de maio de 1837, em Illinois. Famoso tanto por suas habilidades com armas quanto por sua carreira como delegado e scout, E. Cook é uma das figuras mais lendárias do Velho Oeste. Sua vida foi uma mistura de atuação como homem da lei, pistoleiro e aventureiro, o que o tornou uma figura imortalizada no folclore americano. Wild Bill ganhou notoriedade após se envolver em uma série de duelos armados e confrontos em várias cidades do Oeste. Ele se destacou por sua precisão com pistolas, especialmente com a Colt de cano longo, e foi capaz de derrotar adversários em confrontos armados, ganhando uma reputação como um dos mais rápidos e mortais pistoleiros da história. E. Cook também foi um dos primeiros a se destacar como marshal nas cidades mais violentas da região, como Abilene, Kansas. Apesar de sua fama como defensor da lei, Wild Bill não fugia de situações perigosas, e muitas vezes se envolvia em tiroteios, algo que o tornava tanto uma figura respeitada quanto temida. Ele também era um habilidoso jogador de pôquer e foi nessa condição que encontrou sua morte. Em 2 de agosto de 1876, Wild Bill E. Cook estava jogando pôquer em Deadwood, Dakota do Sul, quando foi assassinado por Jack M. Cole, um homem que perdeu no jogo e sentiu-se desonrado. M. Cole, em busca de vingança, disparou contra Cook pelas costas, matando-o instantaneamente. Curiosamente, Cook estava segurando uma mão de pôquer de 2 ases e 2 oitos, uma mão que mais tarde ficou conhecida como a mão do morto. Apesar de sua morte precoce, Wild Bill E. Cook é lembrado como um dos mais icônicos personagens do Velho Oeste, uma lenda viva que representava a bravura e a violência do período. Doc Holliday, o dentista que se tornou um pistoleiro lendário. John Henry Holliday, mais conhecido como Doc Holliday, nasceu em 14 de agosto de 1851, em Griffin, Geórgia. Inicialmente treinado para se tornar dentista, Doc foi diagnosticado com tuberculose ainda jovem, o que o levou a se mudar para o oeste em busca de um clima mais seco, acreditando que isso poderia aliviar sua condição. Porém, sua história tomaria um rumo bem diferente, afastando das consultas dentárias e colocando-o no centro de confrontos armados. Doc Holliday é mais lembrado como um jogador habilidoso e pistoleiro implacável. Sua amizade com Wyatt Earp foi um fator fundamental para sua participação no famoso tiroteio no Oca Corral, em Tombstone, Arizona, em 1881. Embora tivesse sido diagnosticado com tuberculose, o que lhe conferia uma saúde fragilizada, Holliday foi um dos principais combatentes no tiroteio, que resultou na morte de vários membros da gangue Clanton, inimigos dos Earp. Holliday não só era conhecido pela sua habilidade com as armas, mas também pela sua personalidade feroz e implacável. Ele não hesitava em usar sua pistola para resolver disputas, o que lhe rendeu uma reputação de ser temido por muitos.
Ao lado de Wyatt Earp e outros, ele participou de várias aventuras e conflitos, muitos dos quais envolviam embates violentos. Apesar de sua vida de crimes e tiroteios, a saúde de Doc Holliday continuou a piorar. Ele morreu em 8 de novembro de 1887, em Glenwood Springs, Colorado, devido à tuberculose, aos 36 anos. Embora tenha morrido relativamente jovem, sua lenda como pistoleiro, jogador e amigo leal de Wyatt Earp perdurou, e ele se tornou uma figura essencial na mitologia do Velho Oeste.